Todo cristão sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Vivemos pelas declarações das Escrituras, que são a base da nossa fé. O nosso manual não apenas de fé, mas de regra, de conduta, de prática. A pergunta é, qual a autoridade desse livro? Muitas vezes as pessoas me questionam e dizem, o livro foi escrito por homens. Eu digo, sim, Deus se utilizou deles, mas é um livro inspirado por Deus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar um pouco mais do que a própria Bíblia diz a respeito desse assunto. Estou hoje em Aracaju, Sergipe, na Orla de Atalaia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo, ele declara toda a escritura, não uma parte dela, não a maior parte dela, mas toda a escritura é inspirada por Deus. Então, essa inspiração é uma definição de um livro no qual Deus pôde se utilizar de homens, mas que escreveram sob sua inspiração. Além desse texto que diz não apenas que a escritura é inspirada por Deus, mas diz qual é o seu papel prático na nossa vida. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Essa palavra aqui traduzida perfeito, eleios, ela fala de alguém completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também lemos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, novamente temos o reconhecimento de que nenhuma profecia da Escritura foi vontade humana, decisão de homens. Embora eles tenham sido instrumentos, a Bíblia diz que eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, algo que precisamos reconhecer é a junção dessas declarações. A Escritura é inspirada por Deus. Homens falaram da parte de Deus, foram utilizados por eles, sem sombra de dúvida. A própria Escritura é muito clara e honesta a respeito disso, mas não falaram de si, falaram da parte de Deus. Quando você olha o ajuntamento dos livros que compõem a Bíblia, aliás, a expressão Bíblia significa isso, um ajuntamento, uma coletânea de livros. Você tem cerca de 40 escritores distintos, pessoas que viveram em um período de quase 1.500 anos de diferença entre os primeiros e os últimos a escreverem, que vieram de lugares diferentes, culturas diferentes, línguas, status e posição social completamente diferentes. E a pergunta é, qual a probabilidade estatística de tantas pessoas desconhecidas produzirem um conteúdo tão harmônico, produzirem um livro que não tem podido ser refutado ao longo da história humana? Muitos milhares de livros, inclusive apresentando teorias, argumentos, ao longo da história foram desacreditados. A Bíblia vem resistindo a todo teste. É o único livro que tem profecias precisas, que tem se cumprido e seguirão se cumprindo. Ela tem resistido não apenas ao teste do tempo, mas de todas as avaliações. Me lembro quando era criança, de meu pai recomendando um livro, um material de um arqueólogo que era intitulado E a Bíblia Tinha Razão. Esse camarada começa a fazer uso da arqueologia para tentar checar a veracidade dos dados da Bíblia. E não apenas pôde constatá-la, mas passou a usá-la como fonte de descobertas arqueológicas que ele mesmo passou a documentar e dizer, no final das contas, a Bíblia tinha razão. Mas o ponto principal que eu quero trazer para a nossa conversa e reflexão é o que Jesus,
apresentado como o Verbo, a palavra de Deus que veio habitar, tabernacular entre nós, falava a respeito das Escrituras. Porque de vez em quando eu vejo pessoas dizendo, olha, eu até creio em Jesus, mas não dá para engolir todo esse negócio que está na Bíblia. Eu até creio em Jesus, mas não dá para levar a sério histórias como a de Adão e Eva, de Noé, né, de Jonas. E eu olho para essas pessoas e digo, se você consegue crer em Jesus, você tem que levar a sério essas histórias, porque Jesus validou todas elas. E se você não pode levar essas histórias a sério, não poderia acreditar em Jesus. Até porque o mesmo livro, né, que fala de todas essas histórias, apresenta Jesus, sustentando e validando, como eu disse, as mesmas histórias. É muito importante que a gente olhe algumas das declarações de Jesus. Uma delas está no Evangelho de João, no capítulo 10. Os judeus começaram a falar a respeito, né, de apedrejar Jesus. E ele pergunta, né, por que vocês estão pensando em me apedrejar? E eles respondem no verso 33 de João 10. Pois você, sendo apenas um homem, está se fazendo de Deus. Verso 34, Jesus disse, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Naquele momento onde havia muita resistência para reconhecer o Deus encarnado, Jesus começa a usar a argumentação da própria Escritura. Ele menciona o Salmo 82,6, que diz, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Evidentemente, a expressão Deus aqui não está falando de pessoas iguais a ele, em posição, autoridade, nada disso, mas a Bíblia diz, fomos criados à sua imagem e semelhança. E essa comparação é feita a partir de uma declaração profética que nos tornaríamos filhos. Só que Jesus diz, se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. E ele afirma, e a Escritura não pode falhar. Esse, né, é o nível de credibilidade que o Senhor Jesus atribui às Escrituras. Ele reconheceu os livros do Antigo Testamento, que era o cânon formado, a Bíblia completa da sua época, denominando-os Escrituras. Ele as chamou de a palavra de Deus. Era comum Jesus, não apenas nos seus ensinos, mas a gente vê ele diante das tentações de Satanás respondendo, está escrito, está escrito, está escrito, né? E isso era uma referência ao quê? Às Escrituras. A frase ou a expressão está escrito, ela chega a aparecer em torno de 80 vezes só no Novo Testamento. Sem contar que a própria palavra Escritura, no singular, ela aparece 32 vezes no Novo Testamento. Escrituras, no plural, que aparece 23 vezes. E, além disso, várias outras declarações por inferência. Como diz, né, o autor de Hebreus, como disse alguém em certo lugar. A gente às vezes até brinca que a menção e referência bíblica de quem está esquecido. Né? Alguém falou em algum lugar, não lembro quem nem onde, mas essa forma, né, de citar o Antigo Testamento foi toda a maneira como o Novo Testamento foi fundamentado, reconhecendo e atribuindo isso como a palavra de Deus. Né? Jesus diz em Mateus 15, vocês com a tradição de vocês estão invalidando a palavra de Deus. Então, além do termo Escritura, Escrituras, está escrito, né? A expressão Deus falou, Deus ordenou, palavra de Deus, ela aparece o tempo todo. Jesus validou todas as Escrituras. Quando fez referência aos personagens das histórias bíblicas, ele fala a respeito de Adão, quando responde sobre o casamento. Ele fala de Noé, quando fala a respeito da sua vinda. Ele vai falar a respeito de Ló e, com isso, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele fala a respeito de Jonas, né? Quase tudo aquilo que alguns querem considerar, olha, isso é difícil de crer. Nós percebemos que Jesus os validou. Ele também, né, reconheceu a estrutura de divisão básica do ajuntamento dos livros que os judeus da sua época tinham. Quando você vai encontrar, né, ele falando que as Escrituras diziam a seu respeito, e expressões como Moisés, os profetas, os salmos, assim como hoje nós temos divisões como Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, na organização deles. Jesus apresentava exatamente de uma maneira que todos aqueles que o ouviam pregar entendiam isso.
Quando Jesus, por exemplo, diz em Mateus 23, 35, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. As pessoas me dizem, pastor Abel, nós sabemos quem é. Quem é o tal do Zacarias? Aqui nós temos como referência 2 Crônicas 24, 20 e 21, que na organização dos livros, no tempo em que Jesus está falando aos judeus, era a última menção de um homicídio. Como se hoje a gente falasse de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, se a Bíblia não era digna de confiança, Jesus também não é, porque ele a tratou dessa forma, a reconheceu como palavra de Deus, né? Apesar de Paulo chamá-la de escritura inspirada, Jesus agiu como tal. Apesar de Pedro definir que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, Jesus reconheceu isso como tal. Ele pregou as Escrituras. Ele diz que a salvação está atrelada às Escrituras. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós chamamos isso na teologia de convergência bíblica. Tudo na Escritura aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Sim, para nós a Bíblia é, indiscutivelmente, o livro de Deus, inspirado por Deus, que traz, não apenas contém, mas é a palavra de Deus e traz todo o plano, o propósito, os fundamentos, a regra de fé, conduta e prática para todos os cristãos. Isso nos remete a uma outra conclusão. Precisamos conhecê-la, precisamos praticá-la, precisamos valorizá-la.